Nas colinas eternas de Roma, onde o rio Tibre serpenteava como uma veia pulsando vida através da cidade das 7 colinas, nascia Gaius Octavius em 63 a.C., um jovem destinado a redefinir o destino de um império. Filho de uma família nobre, mas não das mais proeminentes, Octavius cresceu à sombra de gigantes, observando as intrigas do Senado e as glórias das legiões romanas. Roma, então uma república em declínio, fervilhava com conspirações, guerras civis e ambições desmedidas. As ruas de paralelepípedos ecoavam com o clangor de espadas e os discursos inflamados de oradores como Cícero, enquanto o Fórum Romano servia como palco para alianças frágeis e traições sangrentas. Octavius, magro e de olhos penetrantes que pareciam sondar as almas alheias, era educado em retórica, filosofia e táticas militares por tutores rigorosos. A verdadeira força não reside na espada, mas na mente que a guia, murmurava seu avô materno, um homem sábio das províncias italianas, enquanto o jovem absorvia lições de Sun Tzu e os feitos de Alexandre, o Grande, adaptados ao contexto romano. Mas o ponto pivotal veio com a adoção por seu tio-avô, Júlio César, o conquistador das Gálias, que via no sobrinho uma centelha de genialidade. César, com sua toga bordada em púrpura e coroa de louros, confidenciou a Octavius durante um banquete no Palatino: Roma precisa de um líder que una, não que dívida. Tu, meu herdeiro, carregarás esse fardo. Octavius, aos 18 anos, assentiu, mas em seu íntimo, um plano começava a se formar, um xadrez meticuloso onde cada peça seria movida com precisão. Enquanto César cruzava o Rubicão, desafiando Pompeu e acendendo as chamas da guerra civil, Octavius observava de longe, estudando os erros dos rivais. A República, outrora um farol de liberdade, agora cambaleava sob corrupção e facções rivais como os optimates e populares. Com a morte de César nos idos de março de 44 a.C., esfaqueado por Brutus e Cássio no Senado, Octavius herdou não apenas um nome, tornando-se Gaius Júlio César Octavianus, mas uma oportunidade. Viajando de Apolonia, na Ilíria, de volta à Itália em uma galera veloz cortando o Adriático, ele jurou vingança e poder. Eles pensam que sou um menino, eu os farei ver um imperador, sussurrou para seu amigo Agripa, um guerreiro robusto de origens humildes, que se tornaria seu braço direito. Essa é a aurora da jornada de Augustus, o homem que, através de astúcia e visão, transformaria a república em império, dominando Roma e influenciando o mundo por séculos. De um herdeiro improvável a um mestre estrategista, sua ascensão revela temas de sacrifício, abrindo mão de juventude por ambição e redenção, resgatando Roma do caos para uma era de paz, a Pax Romana. De volta a Roma, Octaviano enfrentou um cenário de caos e intrigas que testariam sua astúcia e determinação. Com a morte de César, a república estava dividida. Marco Antônio, o general carismático e amante de Cleópatra, reivindicava o poder como cônsul, enquanto os assassinos de César, Brutus e Cássio, fugiam para o Oriente, reunindo legiões leais. Octaviano, ainda um jovem de 19 anos, chegou à Itália com poucos recursos, mas armado de uma herança simbólica e uma mente estratégica. Ele se estabeleceu em Roma, no fórum lotado de multidões agitadas, onde discursos inflamados ecoavam contra as muralhas antigas do Capitólio. César foi um tirano, mas sua visão uniu Roma, eu honrarei isso, declarou Octaviano em uma assembleia pública, sua voz firme contrastando com sua figura esguia, vestida em uma toga simples para evocar humildade. Obstáculos surgiram imediatamente. Antônio, com sua barba espessa e olhos flamejantes de ambição, via Octaviano como uma ameaça insignificante. Em uma reunião tensa no Senado, Antônio zombou: você é apenas um menino jogando com o nome de César. Volte para seus estudos enquanto os homens de verdade governam. Octaviano, contendo a raiva, respondeu com calculada diplomacia: o nome de César é meu por direito, e o povo de Roma decidirá quem o carrega dignamente. Internamente, ele forjava alianças, com Agripa, que organizava legiões veteranas nas planícies da Campânia, e com Mecenas, um nobre culto de origens etruscas, que se tornaria seu conselheiro em propaganda e artes. Juntos, eles navegaram pelas ruas labirínticas de Roma, evitando assassinos e subornando senadores corruptos com ouro herdado. Uma reviravolta veio com o segundo triunvirato em 43 a.C., uma aliança forjada em Bolonha entre Octaviano, Antônio e Lépido, o terceiro homem de poder. Sentados em uma tenda à beira do rio Reno, sob chuvas torrenciais que simbolizavam a instabilidade da União, eles dividiram o império. Antônio ficaria com o Oriente rico, Octaviano com o Ocidente turbulento, e Lépido com a África. Essa aliança é uma espada de dois gumes, nos fortalece agora,
mas pode nos cortar depois, confidenciou Octaviano a Agripa durante a viagem de volta, enquanto carroças rangiam pelas vias romanas pavimentadas. As proscrições seguiram, listas de inimigos a serem eliminados, incluindo Cícero, cujo assassinato Octaviano permitiu para ganhar favor de Antônio, um sacrifício que assombraria sua consciência. Pelo bem de Roma, devo manchar minhas mãos, refletiu ele em uma noite insone no Palatino, onde lâmpadas de óleo iluminavam mapas do império. Conflitos internos se intensificavam. No Oriente, Antônio se envolvia com Cleópatra no Egito, dissipando recursos em luxos alexandrinos, enquanto Octaviano consolidava poder na Itália, reformando terras para veteranos e promovendo leis contra a corrupção. Personagens secundários como Fúvia, esposa de Antônio, instigavam rebeliões na Itália, forçando Octaviano a confrontos como a Guerra de Perúgia em 40 a.C. Em uma batalha sangrenta nas muralhas de Perúgia, Agripa liderou o cerco, gritando ordem sobre o ruído de catapultas, pela República, ou o que restar dela. Octaviano emergiu vitorioso, mas o custo em vidas romanas o forçou a uma redenção pessoal. Ele perdoou muitos inimigos, ganhando reputação de clemência. Temas de superação surgiam enquanto ele lidava com fomes e piratas no Mediterrâneo, usando sua visão para restaurar a ordem, plantando sementes para sua transformação em Augustus. À medida que o triunvirato se consolidava, Octaviano enfrentava uma série de viradas que o propeliriam de um jogador periférico para o centro do tabuleiro romano. A Batalha de Filipos em 42 a.C., nas planícies da Macedônia, marcou o primeiro grande ponto de virada. Ali, Octaviano e Antônio esmagaram Brutus e Cássio, os assassinos de César. Sob um céu cinzento carregado de presságios, as legiões colidiam em um caos de escudos e lanças, o ar preenchido pelo clangor do metal e gritos de agonia. Octaviano, acometido por uma doença que o deixou febril e fraco, observava de uma liteira elevada, seu rosto pálido contrastando com a determinação feroz. Agripa, coberto de poeira e sangue, retornou do fronte com notícias: vitória, meu senhor. Brutus caiu por sua própria espada, murmurando: assim morre a liberdade. Octaviano, sentindo um misto de triunfo e vazio, respondeu: não é o fim da liberdade, Agripa, é o nascimento de uma nova Roma. Essa vitória vingou César, mas revelou fissuras no triunvirato. Antônio, o herói da batalha, ganhava glória excessiva, enquanto Octaviano lidava com as consequências políticas na Itália. Uma reviravolta emocional veio com a redistribuição de terras para veteranos, causando revoltas camponesas nas férteis planícies da Etrúria. Octaviano, forçado a confiscar propriedades de aliados, enfrentou dilemas morais que o afetaram profundamente. Em uma noite chuvosa no acampamento perto de Arretium, ele confidenciou a Mecenas, cujo rosto iluminado por uma tocha tremeluzente refletia preocupação: estou roubando lares para comprar lealdade. Sou melhor que os tiranos que combato. Mecenas, com voz suave mas firme, replicou: a grandeza exige sacrifícios, Octaviano. Use isso para forjar uma paz duradoura. Essa reflexão o levou a uma transformação. Ele começou a promover propaganda habilidosa, retratando-se como o vingador de César e protetor da República, através de moedas cunhadas com sua imagem e estátuas erguidas nos foros italianos. Novos desafios surgiram com o rompimento gradual do triunvirato. Lépido, o terceiro triúviro, foi marginalizado após uma tentativa fracassada de rebelião na Sicília, deixando Octaviano e Antônio como rivais diretos. A virada culminante veio com a campanha de Antônio no Oriente, onde ele se aliou a Cleópatra, rainha do Egito, em Alexandria, uma cidade de palácios de mármore e bibliotecas vastas, banhada pelo Nilo turquesa. Relatos chegavam a Roma de banquetes extravagantes e doações de terras romanas aos filhos de Cleópatra, inflamando o Senado. Octaviano, em uma assembleia lotada no Fórum, revelou o testamento de Antônio, lido dramaticamente por um arauto. Ele lega províncias romanas a uma rainha estrangeira. Traição. O povo, agitado, clamava por ação, mas Octaviano sentiu o peso emocional: Antônio foi meu aliado, agora, meu inimigo. O destino de Roma exige que eu o destrua. Essa revelação introduziu uma nova camada de conflito, a guerra de propaganda. Octaviano pintou Antônio como um traidor enfeitiçado por uma serpente do Nilo, enquanto fortalecia sua posição na Itália, reformando o Senado e casando-se com Lívia, uma nobre de graça serena e inteligência afiada, que se tornaria sua conselheira vital. Lívia, em um jardim perfumado de rosas no Palatino, o aconselhou: use sua mente, não apenas a espada. Faça o povo amá-lo. Temas de redenção emergiam enquanto Octaviano superava sua juventude inexperiente,
transformando fraquezas em forças, preparando o terreno para o confronto final. Um momento de alívio cômico ocorreu quando um mensageiro, tropeçando em uma toga, entregou uma carta satírica de Antônio, Octaviano, o menino que joga xadrez com deuses. O riso breve aliviou a tensão, mas sublinhou a inevitabilidade da guerra. Esses eventos mudaram o rumo. De aliado relutante a arquiteto de seu destino, Octaviano posicionava peças para um checkmate que revelaria seu plano desde os idos de março. Com as fissuras no triunvirato se alargando como rachaduras nas antigas muralhas de Roma, Octaviano embarcou em uma jornada de superação pessoal que o moldaria no líder visionário conhecido como Augustus. Enfrentando a propaganda de Antônio, que o retratava como um tirano inexperiente, Octaviano lidou com adversidades internas e externas. Na Itália, fomes e rebeliões de veteranos descontentes testavam sua resiliência. Ele viajava pelas vias consulares poeirentas, de carroça puxada por mulas robustas, visitando acampamentos nas colinas da Úmbria. O povo sofre, Agripa. Devo ser mais que um conquistador, um protetor, confidenciou ele ao amigo durante uma parada sob oliveiras centenárias, o sol filtrando folhas verdes como um lembrete de renovação. Agripa, com sua armadura reluzente, respondeu, então transforme fraqueza em força. Reformas, não repressão. Octaviano passou por um arco de transformação profunda. Inicialmente atormentado por dúvidas sobre sua juventude e saúde frágil, crises de asma o deixavam ofegante nas noites romanas úmidas. Ele buscou crescimento através de disciplina. Estudava filosofia estoica com tutores no Palatino, refletindo sobre sacrifícios, abri mão de uma vida simples por Roma, agora, devo sacrificar orgulho por sabedoria. Uma decisão difícil veio com o casamento político com Lívia em 38 a.C., divorciando-se de sua esposa anterior para fortalecer alianças. Em uma cerimônia simples no fórum, sob o olhar de estátuas de deuses, Lívia, com seus olhos castanhos cheios de inteligência, sussurrou, juntos, construímos não um império de ferro, mas de equilíbrio. Essa união trouxe estabilidade emocional, ajudando-o a superar inseguranças, transformando de um herdeiro vingativo em um estadista compassivo. Personagens secundários impulsionavam seu crescimento. Mecenas, o patrono das artes, o aconselhava em propaganda. Em uma vila etrusca perfumada por ciprestes, ele organizava poetas como Virgílio para compor epopeias que glorificavam Octaviano como salvador da república. Use palavras como escudos, Octaviano. Elas duram mais que batalhas, dizia Mecenas, rindo de um verso satírico sobre Antônio. Esse alívio cômico aliviava tensões, enquanto Agripa liderava campanhas contra piratas no Mediterrâneo, limpando rotas comerciais e trazendo prosperidade. Octaviano enfrentava momentos de reflexão solitária no templo de Apolo, onde incensos subiam como preces, perdi aliados, manchei mãos com proscrições. Mas pela redenção de Roma, sigo adiante. Ele implementou reformas agrárias, redistribuindo terras em colônias como Benevento, ganhando lealdade do povo e superando a imagem de tirano. No Oriente, Antônio afundava em excessos com Cleópatra, dissipando legiões em festas no Palácio de Alexandria, iluminado por tochas egípcias. Relatos chegavam via mensageiros a cavalo, forçando Octaviano a uma escolha crucial: declarar guerra. Em uma reunião noturna com conselheiros, ele debateu: atacar agora é risco, esperar, fraqueza. Optando pela paciência, ele fortaleceu o Senado, removendo corruptos e promovendo leis morais, como contra adultério, refletindo sua própria redenção de um passado turbulento. Temas de superação brilhavam enquanto ele transformava derrotas em vitórias. Uma rebelião na Sicília, liderada por Sexto Pompeu, foi esmagada por Agripa em 36 a.C., com navios romanos cortando ondas azuis do Tirreno. Octaviano, assistindo da costa, sentiu crescimento: cada batalha me torna mais forte, não pela conquista, mas pela lição. Esses arcos entrelaçavam sacrifício, abrindo mão de amizades por estratégia, e redenção, preparando Octaviano para revelar seu plano mestre, onde cada movimento desde a morte de César fora calculado para dominar o império. A tensão entre Octaviano e Antônio atingiu seu ápice em 32 a.C., quando o Senado, manipulado habilmente por Octaviano em Roma, declarou guerra não a Antônio, mas a Cleópatra, uma manobra brilhante que pintava o conflito como defesa da honra romana contra uma rainha estrangeira sedutora. As frotas se preparavam para o confronto decisivo no Golfo de Áxio, na costa oeste da Grécia, onde o mar Jônico brilhava sob um sol implacável, refletindo as velas das galeras como lâminas prontas para cortar o destino. Octaviano, agora com 32 anos, mais maduro e sereno,
comandava de seu navio almirante, o Libúrnia, flanqueado por Agripa, cujo gênio naval transformará a frota romana em uma máquina invencível. Hoje não lutamos por vingança, Agripa, mas pela eternidade de Roma, disse Octaviano, sua voz calma contrastando com o rugido das ondas e o bater de remos. Agripa, com o rosto bronzeado pelo sol mediterrâneo, assentiu, e pela sua visão, meu amigo. Que os deuses nos favoreçam. Do outro lado, Antônio e Cleópatra comandavam uma frota maior, mas desmoralizada, ancorada em Áxio com navios pesados carregados de tesouros egípcios. Antônio, outrora o leão de Roma, agora parecia abatido pelos excessos alexandrinos, seus olhos vermelhos de noites insones. Cleópatra, rainha de beleza lendária com cabelos negros trançados em ouro e robes de linho fino, o pressionava, meu amor, fuja se necessário, preserve-nos para reconquistar depois. Antônio, dividido entre lealdade romana e paixão, respondeu com amargura, fugir? Eu, que conquistei o mundo com César. Não, enfrentaremos o menino que se acha Deus. Mas a tensão era palpável. Desertores romanos cruzavam para o lado de Octaviano, atraídos por promessas de clemência. O clímax irrompeu em 2 de setembro de 31 a.C., quando as frotas colidiram em uma sinfonia de caos. Arietes de bronze chocavam contra cascos de cedro, flechas incendiárias voavam como enxames de vespas, e o mar se tingia de vermelho com sangue e destroços. Agripa, em uma manobra genial, flanqueou o centro de Antônio, isolando Cleópatra. De repente, a rainha egípcia, vendo a derrota iminente, ordenou que sua esquadra de 60 navios içasse velas e fugisse para o sul, carregando tesouros. Antônio, em um momento de desespero emocional impactante, abandonou suas legiões e seguiu-a em uma pequena embarcação, gritando seu nome contra o vento, Cleópatra. Espere. Seus soldados, traídos, renderam-se em massa, o ar preenchido por clamores de rendição e o som de remos parando. Octaviano, do convés de seu navio, assistiu à cena com uma mistura de triunfo e melancolia, a vitória era sua, mas o custo em vidas romanas o pesava. Antônio escolheu o amor sobre Roma, eu escolhi Roma sobre tudo, murmurou ele para Lívia, que o acompanhará em espírito através de cartas. A resolução dramática veio com a perseguição ao Egito. Em Alexandria, Antônio se suicidou ao ouvir falso rumor da morte de Cleópatra, caindo sobre sua espada em um palácio de mármore. Cleópatra, capturada, optou pela morte digna com uma áspide venenosa, seu corpo sereno como uma estátua ptolemaica. Octaviano, entrando na cidade vitorioso, poupou os filhos deles por cálculo político, mas ordenou a execução de Cesarião, o herdeiro de César, selando seu domínio absoluto. Essa cena culminante, com o mar de Áxio coberto de destroços flutuantes e o silêncio pós-batalha quebrado apenas por gaivotas, resolveu o conflito principal, a rivalidade pelo poder. Octaviano emergiu como senhor indiscutível, preparando a revelação de que cada aliança, traição e batalha fora parte de um plano meticuloso desde a morte de César, um checkmate orquestrado por uma mente genial. Com a vitória em Áxio e a queda de Antônio e Cleópatra, Octaviano retornou a Roma em 29 a.C. como senhor absoluto do mundo romano, recebido por multidões jubilosas nas vias triunfais pavimentadas com lajes antigas, onde pétalas de rosas caíam como chuva sobre sua liteira dourada. O Fórum Romano, outrora palco de debates acalorados e traições, agora ecoava com aclamações, Imperator. Salvator. Agripa e Mecenas marchavam ao seu lado, seus rostos marcados por anos de lealdade inabalável. Octaviano, agora com 34 anos, trajado em toga púrpura bordada com ouro, ergueu a mão em saudação humilde, mas seus olhos penetrantes traíam uma satisfação profunda. As consequências de suas ações se desdobravam. O Egito foi anexado como província pessoal, seus tesouros fluindo para os cofres romanos, financiando reformas que restauravam templos e aquedutos por toda a Itália, das colinas da Campânia às planícies do Pó. Pontas soltas se amarravam em uma série de atos calculados. No Senado, reunido no Curia Júlia recém-construído, Octaviano anunciou dramaticamente sua renúncia ao poder extraordinário. Cidadãos, devolvo a República ao Senado e ao povo de Roma. Os senadores, atônitos, o aclamaram como princeps, o primeiro cidadão, e lhe concederam o título de Augustus em 27 a.C., um nome que evocava augúrios divinos e renovação. Lívia, ao seu lado em uma audiência privada no Palatino, com vista para o circo máximo iluminado por tochas, sorriu serenamente, você os manipulou como marionetes, meu amor. Eles pensam que escolheram, na verdade, você os guiou. Augustus, tomando sua mão,
respondeu com voz baixa e reveladora, sim, Lívia. Desde os idos de março, quando li o testamento de César, planejei cada passo. As alianças com Antônio, as proscrições, até a guerra contra Cleópatra, tudo foi um checkmate meticuloso. Eu era um menino fraco, tornei-me um imperador porque orquestrei o tabuleiro inteiro desde o primeiro minuto. Essa revelação, compartilhada em confidência com Agripa e Mecenas em um banquete íntimo sob vinhas do Jardim Palatino, trouxe um fechamento emocional. Agripa, erguendo uma taça de vinho falerno, riu com admiração, você nos usou como peças, Augustus? E nós seguimos voluntariamente. Augustus, com um sorriso raro que suavizava suas feições, replicou, não como peças descartáveis, mas como aliados essenciais. Sem vocês, meu plano desmoronaria. Sacrifiquei amizades verdadeiras por essa visão, uma Roma unida, em paz. Mecenas acrescentou, com tom poético, e a redenção veio, de um mundo em chamas, forjamos a Pax Augusta. As consequências perduraram, reformas militares reduziram legiões, mas as tornaram profissionais, leis morais promoveram famílias, e a propaganda, através de estátuas e o arapacis, eternizou sua imagem como pai da pátria. O final emocionalmente satisfatório veio em uma reflexão solitária no mausoléu que Augustus construía às margens do Tibre, onde o rio murmurava segredos antigos. Perdi juventude, amigos e parte da alma pelo império, pensou ele, tocando a pedra fria. Mas Roma renasce, próspera, unida, eterna. Anos após a consolidação de seu poder, Augustus governou o Império Romano por mais de 4 décadas, até sua morte em 14 d.C., aos 75 anos, em Nola, uma vila tranquila ao sul de Roma, cercada por vinhedos verdes e o aroma de figos maduros. Deitado em seu leito simples, rodeado por Lívia, sua companheira fiel, agora envelhecida mas com olhos ainda afiados, e amigos próximos como Agripa, que falecera anos antes, mas cuja memória pairava como uma sombra leal, Augustus refletiu sobre sua vida. O quarto era iluminado por lâmpadas de óleo que dançavam sombras nas paredes pintadas com afrescos de vitórias passadas. Lívia, fiz de Roma uma cidade de mármore onde antes havia tijolos, murmurou ele com voz fraca, mas um sorriso astuto nos lábios. Lívia, segurando sua mão enrugada, respondeu emocionada, você fez mais que isso, meu amor. Transformou caos em ordem, vingança em paz. Seu plano funcionou perfeitamente. O futuro dos personagens se desdobrava como um legado eterno. Lívia, sobrevivendo a Augustus por mais 15 anos, guardou seus segredos com devoção, influenciando a sucessão para Tibério, seu filho de um casamento anterior, uma escolha que Augustus aceitara por estabilidade, sacrificando laços sanguíneos diretos por continuidade. Mecenas, o patrono das artes, faleceu antes, mas seu apoio a poetas como Virgílio e Horácio perpetuou a era augustana na literatura. A Eneida, épico que glorificava as origens romanas, ecoava nos fóruns e escolas do Império, reforçando temas de destino e redenção. Agripa, em memória, viu suas construções, como o panteão e aquedutos que levavam água cristalina às fontes de Roma, durarem séculos, simbolizando superação prática sobre adversidades. O Império floresceu na Pax Romana. Estradas como a Via Ápia ligavam províncias distantes, de Espanha a Síria, facilitando o comércio de vinho italiano, trigo egípcio e especiarias orientais. Legiões guardavam fronteiras no Reno e Danúbio, enquanto o Arapacis, altar da paz erguido no campo de Marte, celebrava a era de prosperidade. Mas sombras sutis surgiam. Sucessores como Calígula e Nero trairiam o equilíbrio augustano, lembrando que impérios, como homens, enfrentam ciclos de glória e decadência. Augustus, em suas últimas palavras registradas, brincou com amigos ao redor do leito. Encontrei Roma de tijolo e deixei de mármore. Aplaudam, como se eu fosse um ator no palco. Um riso leve, um alívio cômico em meio à emoção, ecoou no quarto, aliviando o peso da partida. As lições centrais se reforçavam: sacrifício pessoal pela grandeza coletiva, redenção através de visão estratégica, e superação de fraquezas humanas para forjar legados eternos. Augustus não foi um deus, mas um homem que planejou seu checkmate contra o destino, transformando o órfão vingativo em fundador de um império que moldaria a Europa por milênios, leis romanas influenciando códigos modernos, arquitetura inspirando renascenças, e o conceito de príncipes ecoando em líderes futuros. No fim, sob o céu estrelado de Nola, Augustus partiu sereno, sua nota emocional marcante um sussurro ao vento do Tibre. Roma eterna, não por conquista, mas por sabedoria calculada. Seu mausoléu no campo de Marte, imponente e silencioso, vigia a cidade até hoje,
um vislumbre de que verdadeiros dominadores não governam com força, mas com mentes que orquestram o inevitável.